É... Fala aí, galera. Fala aí, amigo. Fala aí, internauta. Fala aí, geral. Mais um momento. Tamo junto nessa, né? Aquele momento de sexta-feira. Hoje é sexta-feira aqui no Japão. Sextou! Que alegria! E é uma alegria a gente tá começando essa live e tá começando esse vídeo, porque a sexta-feira é uma sexta-feira tremenda especial. Além de ser sexta-feira de saideira, é uma sexta-feira que a gente pode se alegrar. E se alegrar em falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É muito maravilhoso, é espetacular, é demais, é topzera da galáxia. E a gente começar a nossa sexta-feira assim, falando de Deus, falando de Jesus, falando das maravilhas, falando até dos profetas, até aquele soldado que é mal criado. Naquela época tinha soldado que era muito mal criado. Além de ser curado, além de se tornar um soldado, já tinha os seus poderes ali, né? Em mandar em alguém fazer alguma coisa. Mas ele foi curado por um de nós. É, falando assim, nós, porque é servo de Deus. Ele é um profeta. Eu sou aqui um mensageiro. Vocês conhecem Eliseu? Então, acompanhe esse vídeo desde o começo até o final. E o momento é o momento, tamo junto nessa, é topzera da galáxia. Então aqui hoje eu queria falar. Eu queria falar de um homem que foi curado. E também queria falar de um profeta que Deus, ele sempre usa, ele fala, ele ajuda, ele ajusta. Ele sempre estará com você. Porque ele nos ama. Ele quer ver a gente feliz. Então Deus usou o profeta Eliseu, usou para curar esse homem. E esse homem teve um processo até chegar em Eliseu. E para vocês acompanhar esse vídeo desde o começo até o final, vocês vão ter que ficar até o final. Porque Eliseu curou Naamã. É tudo em nome de Deus. Não é em nome de Eliseu, é em nome de Deus. Eliseu já teve muitas passagens, até mesmo aquela do azeite, onde o azeite foi multiplicado. Aquela mulher que tinha o seu marido que estava morto, que tinha os seus filhos que estavam quase sendo doados para pagar a dívida. Então Eliseu esteve ali. Ele profetizou em nome de Deus, como muitos profetas profetizam em nome de Deus. E Jesus, mesmo quando ele vem, ele fala para as pessoas, profetiza em nome de Deus. Nem é em nome dele, porque ele era filho, então ele sabia que o Pai é Deus. É o que abençoa, é o que dá saúde, é o Deus da alegria, é o que nos liberta todos os dias. Então é muito importante que a gente compreenda, entenda que é tudo em nome de Deus. Não é em meu nome, não é em seu nome, não é em nome de nenhum profeta, é em nome de Deus. Porque Deus é os que nos dá a saúde, a alegria, a vida. Deus nos dá tudo, conforme o seu tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus é dele, somente dele, para ele fazer todas as coisas. Então aqui hoje, no livro de 2 Reis, vamos estar falando sobre Eliseu. Eliseu, um profeta que cura em nome de Deus. E essa cura vai ser um soldado, aquele soldado queridinho, aquele queridinho do rei. Todos os reis têm um soldado. Todos os reis. Isso é comum, é normal. Até mesmo se você pegar os dias de hoje, aquele político, aquele presidente, aquele ministro, ele também tem aquele soldadinho, que é o predileto, que é o queridinho, que faz tudo por ele e ele faz tudo pelo patrão ou pelo chefe.
até mesmo por alguém superior, essas coisas já aconteciam milhões de anos atrás. Acontecia. E hoje a gente fala assim, é um puxa-saco, é um chupa-meia, mas é o braço esquerdo do rei, é o braço esquerdo do governador, é o braço esquerdo do presidente, é o braço esquerdo de alguém. Então, todo sempre vai ter alguém de braço para estar apoiando. Essa é uma verdade e é uma realidade. Então, aqui, preste atenção nessa live, nesse vídeo, porque este soldado, ele vai ser curado. Só que o próprio rei vai fazer o seguinte, ele vai achar que o outro rei vai conseguir curar Naamã. Mas não. Esse outro rei vai ficar muito bravo com o outro rei. Por quê? Porque o rei não é Deus. Ele sabe que ele não poderia fazer nada pelo Naamã. Ele sabe. E o rei achou que poderia dar dinheiro, dar alguma coisa para entregar ao rei para curar Naamã. Porque Naamã era um soldado temente ao rei dele. Então Naamã era o braço esquerdo e o queridinho. Por mais que ele estava com essa doença, com essa lepra, mesmo assim, o rei gostava dele. Por isso que mesmo doente, ele estava com o rei. Diferente de outras pessoas, até mesmo outros soldados. Porque esse era o queridinho do rei. Por isso que ele ainda estava até fazendo os trabalhos dele, mesmo estando com essa doença, que é chamado lepra. Hoje mesmo, se você vê alguém na rua com lepra, o que você faz? Simplesmente você sai de perto, você fica com medo de contrair, fica com medo de pegar. Isso é comum, é normal. As pessoas temem qualquer coisa, até um vírus, até uma tosse, qualquer coisa que há de pegar, as pessoas ficam longe, elas se afastam. Isso é automático. É automático das pessoas. Então vamos lá. A cura de Naamã é o tema aqui hoje. É uns versículos muito longos aqui, hein? É muito versículo, quase 20. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Aqui já vimos que essa prisioneira, essa menina israelita, ela falou de um profeta que poderia curar o patrão dela. E esse profeta que ela fala aqui é Eliseu. Mas como ela é uma menina, ela é uma empregada, ela é uma prisioneira, então jamais reis, pessoas de alto níveis, vão dar ouvido a essas pessoas. Sempre que você tiver uma baixa escala, um grau abaixo de alguém que está superior a você, você nunca será ouvido, você nunca será lembrado, você sempre será esquecido, porque são assim as pessoas que têm poder, são assim as pessoas que mandam nesse mundo, são assim, não são como as pessoas de Jesus Cristo, não são como os cristãos que seguem o Evangelho, que buscam, que ouvem, que vivem a palavra de Deus. É muito diferente. Então essa mulher mencionou Eliseu, mas eles não deram ouvido. Eles acharam que era um rei, o outro rei, que pudesse fazer alguma coisa por Naamã. Naamã sofria de lepra. Essa doença estava consumindo ele. Quem é que gosta de ficar doente? Ninguém. Imagina você pegar uma doença no seu corpo, na sua pele, e começar a coçar sem parar. Você não vai aguentar.
você vai procurar uma cura. Você vai atrás dela. A partir do momento que você está indo atrás da cura, indo atrás do milagre, você vai ser curado. Só que Naamã, ele foi atrás de um outro rei, que não poderia curá-lo. Mas o rei de Naamã insistiu que ele fosse até esse rei. Porque a menina mencionou que tinha um profeta. Mas eles não ouviram a menina. Eles acharam que porque é o rei, porque tem poder sobre as pessoas, sobre o mundo, então tem dinheiro, então pode comprar tudo. Isso não compra a vida, isso não compra a saúde, isso não compra a cura. Mas mesmo assim, vocês vão ver aqui que o rei pegou o dinheiro, pegou algumas coisas de valores e mandou entregar aquele rei para curar o seu soldado. Esse rei gostava de Naamã, tinha um carinho por ele, então queria fazer algo por ele porque ele era o melhor. E quando você é o melhor, as pessoas acima vão querer fazer algo por você, principalmente se você for empregado, ainda o melhor do patrão. E se ele tiver um carinho por você e ele achar que você é o braço esquerdo dele, ele vai te ajudar, como esse rei fez com Naamã. Então, vamos continuar a história bíblica, porque a leitura ela é fundamental. Porque a leitura é necessário, é a vitamina que deixa a gente muito feliz. Olha só como que essa passagem é tão tremenda. É uma passagem maravilhosa. Olha só. Vá falar com o rei de Israel. Entregue esta carta a ele. Olha só. A menina falou de Eliseu, mas eles não ouviram sobre Eliseu. Era poder com outro poder. Era líderes, era reis com outros reis, achando que esse rei poderia fazer alguma coisa. Olha só, vamos voltar um pouquinho lá em cima. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então aqui ela já falou do profeta, o profeta Eliseu. Mas eles não ouviram ela. Falou de um profeta, não falou de um rei, não falou de um governador, não falou de um profeta. Profeta da palavra de Deus. Profeta que curaria em nome de Deus. Mas não ouviram a menina porque ela é uma prisioneira. Olha só. E o rei ordenou. Olha só. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Então Naamã, ele ouviu o que a menina falou. Profeta. Profeta. Não falou rei. Profeta. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel. Entregue esta carta a ele. Então o rei já pensou que era o rei de Israel. Um outro rei que pudesse curar Naamã. Mas não era a mensagem que a menina passou para ele. Então o rei, sempre orgulhoso, se achando poderoso, porque é rei, tem dinheiro, tem soldado, tem as coisas ao seu favor. Então ele foi e mandou. Olha só. O rei ordenou: vai falar com o rei de Israel. Entregue esta carta para ele. Então ali ele levaria uma carta. Levaria uma carta. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupa finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, e eu quero que você o cure. Olha só as palavras que o rei serviu a outro rei. Levou aquele não sei quantos quilos de ouro, de prata, pano, tudo para entregar ao outro rei, para ele pudesse fazer essa cura. Essa cura jamais ia acontecer, porque o rei, ele não cura ninguém. Eu só conheço o rei Jesus. Agora, esse rei aqui, ele não ia curar, porque era um rei que controlava a cidade, controlava o povo, mas não controlava se as pessoas estavam doentes, se elas fossem curadas.
Ele poderia controlar tudo, mas não controlava a cura. Ele não poderia fazer nada e não sararia também. Então era um rei que não poderia fazer nada por Naamã. E aqui vocês vão entender, vão acompanhar que esse rei vai ficar nervoso, vai ficar bravo e vai se irritar. Ele não sabia de nada. Ele só sabia que a carta chegou até ele e chegou o soldado Naamã. Era isso que ele sabia só. Mas que ele fosse curar, agora vocês vão ver e compreender que ele vai se sentir muito ofendido porque ele não é Deus. Ele não poderia fazer esse milagre. Não tinha como ele curar esse homem. Não tinha como. E ele vai ficar tão irritado que vai mandar todo mundo embora dali. Poderia gerar uma guerra. Naquela época, qualquer coisinha é motivo de guerra. Qualquer coisinha era motivo de blasfêmia contra Deus. Esses caras eram assim. E não é só eles, não. Sacerdotes também era assim. Muita gente era assim. Os reis, todos eles eram assim. Olha só, preste atenção como que vai esquentar o clima aqui agora. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Eu quero que você o cure. Ele quer. Ele manda. E ele está querendo e vai acontecer. Vai nada. Não vai acontecer nada. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou. Sinal de medo. Então, eles tinham temor a um Deus verdadeiro. Mas o medo foi tanto que ele rasgou a roupa e rasgou com raiva. Porque ele não poderia fazer nada por Naamã. Ele não tinha esse poder de cura. Olha só. Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? E que tenho o poder de dar a vida, de tirá-la? Ele está querendo briga. A menina lá em cima, ela falou, olha só, se você voltar lá em cima, a menina falou de um profeta, que havia um profeta lá, olha só, a menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã, um dia a menina disse, a patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria. Então o rei achou que esse rei poderia curar ele. Mas não estava falando do profeta aqui, tá falando a menina está falando do profeta. E o rei achou que era esse outro rei. E por isso que ele achou que poderia curar Naamã. Mas poderia gerar uma guerra, poderia gerar uma briga e umas confusões. Porque a blasfêmia ali, meu Deus do céu, tudo era motivo de apedrejar alguém, matar alguém, fazer alguma coisa para alguém sofrer. A blasfêmia era terrível, terrível. Então aqui, ele falou assim: o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Então aqui já vimos que Eliseu, ele descobriu que esse homem estava doente. Ele sabia todas as coisas também, porque quando Deus ele fala com os seus filhos, tudo que vai acontecer precisa acontecer para o poder de Deus ser manifestado. As coisas acontecem para o poder de Deus. Aos seus olhos vê que é real, que Deus ele existe, que Deus é um Deus vivo, que o milagre acontece todos os dias. Se eu estou acordado aqui hoje, é um milagre. Se você está acordado, também é um milagre. Porque não sabemos o dia do amanhã. Podemos dormir e não acordar. Tudo é um milagre. Passamos da pandemia. Hoje ninguém usa mais máscara. Então,
Somos um milagre de Deus, porque sobrevivemos. Deus nos guardou, Deus nos guiou, Deus nos livrou. Então Deus vai livrar esse homem também da morte. Porque a lepra, dependendo, ataca, uma hora você morre. Então Eliseu, ele descobriu que esse homem estava precisando de uma cura. E naquela época, é época de hoje também, quando um soldado vai fazer alguma coisa, ele vai procurar aonde que tem a cura. Então, as pessoas comentam e chega até um profeta. E chegou até Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus. Além do profeta Eliseu ajudar Naamã a ser curado, olha uma ingratidão que vocês vê aqui. É uma ingratidão, porque um profeta está ajudando um soldado a ser curado. Então, essa ingratidão, está doente, ainda é mal ingrato, ainda vai ser curado. Para vocês verem que Deus tem misericórdia até dos mal criados. Para você ver que Deus, ele quer ajudar todo mundo. É por isso que ele manda Jesus, o seu filho, morrer por nós, porque ele ainda vê esperança em algumas pessoas, não sei em quantas, mas ele vê esperança. Então esse mal criado, Naamã, achou que Eliseu iria ali colocar a mão, orar, mas não. Eliseu já tinha a resposta na manga. Vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes, que você vai ser curado. E ainda não para aqui não. Esse mal criado ainda vai falar coisas aqui para você ver. Por mais que tem o antídoto, o remédio, a cura, e ainda não está feliz. Olha só. Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são os melhores do que qualquer rio da terra de Israel. Então ele já fala aqui que esse rio Abana e Farpar é um rio, em Damasco é um rio sujo. É um rio sujo? Ou é um rio mais ou menos? Ou é melhor do que o Rio Jordão? Parecia que o Rio Jordão era um rio sujo. E esses rios Abana e Farmar fosse melhor. É algo assim que poderia ser para ele. Não são os melhores do que qualquer rio da terra de Israel. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Então ele queria se lavar no rio Abana e Farpar em Damasco. Ele não queria o Rio Jordão. A cura estava no Rio Jordão. A cura estava ali, porque Deus falou para ele que tem que ser ali. Então Eliseu levou a mensagem também que tem que ser ali. Deus falava com Eliseu. E esse soldado, ele era um soldado mal ingrato, né? Ia ser curado, ainda queria do jeito dele. Para vocês verem a arrogância, a ignorância, o orgulho, porque é um soldado, é um oficial, ele tem poder sobre as pessoas, sobre o lugar, então acha que pode tudo. Era melhor que Eliseu deixasse ele ficar com essa coceira pro resto da vida. Mas não, Eliseu pensou em ajudar, porque Deus, ele manda as pessoas ajudar as pessoas, mesmo as pessoas sendo mal ingrata, mesmo as pessoas sendo ruim. Deus manda ajudar. Para vocês verem. E aqui, ó, é tão tremendo essa passagem, é uma passagem muito top da galáxia. Então, voltando onde a gente estava.
Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Olha só a pergunta. Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Orgulho. Orgulho, além de estar doente, menospreza aqueles que vai ajudar. E isso acontece muito. O menosprezo, o desprezo acontece. Tem gente que está morrendo e não pede ajuda. Tem gente que está morrendo, não quer ser curado, não quer ajuda. É assim. O orgulho é tanto. Então Naamã discute. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Agora ele viu que Naamã estava falando a verdade. Agora ele viu que o Rio Jordão curou ele. Então o milagre aqui aconteceu. Por mais que ele foi curado, por mais que ele viu que o rei de Eliseu, o Deus de Eliseu, é o verdadeiro, por mais de tudo que aconteceu aqui, por mais de tudo que é sagrado, ainda ele vai adorar o rei dele. Para vocês verem que não é só ignorância, não. Não é só idolatria, não. Isso aqui é muito porque ele, se fosse adorar o Deus de Eliseu, ele iria perder a faixa de soldado. Então, tem coisas que, se você for analisar, começar a olhar com outros olhos, não é todo mundo que quer perder o poder, não é todo mundo que quer perder a mordomia, porque você vai deixar de adorar o seu Deus, que seja uma imagem, ou Deus da Síria, ou Deus ali de Israel. Você começar a adorar um outro Deus, o rei dele não aceitaria, não aceitaria, e tiraria a faixa dele de soldado. Então, ele ficou do lado do rei da Síria, o Deus da Síria, o Deus verdadeiro, em segundo lugar. Então, assim são as pessoas também. As pessoas também são assim. Deixa o Deus verdadeiro em segundo lugar, por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de tudo. Sempre de olho no material. Então, vamos continuar. Vamos parar por aqui, não. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Então Eliseu não queria presente, não. Eles queriam dar um presente para Eliseu. Eles queriam. Voltando lá em cima, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Naamã queria presentear Eliseu. Mas Eliseu fazia tudo por amor. A obra de Deus, ela é por amor. Então Naamã insistiu que ele pegasse, mas ele não quis. Juro pelo Senhor Deus vivo, a que sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Então, Eliseu não queria nenhum presente, Eliseu não queria nada. Só queria curar mesmo, para o poder de Deus ser manifestado. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, não deixa que eu
leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus, o Senhor. Olha só, mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é o seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei no templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo. Também que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse adeus e boa viagem. Então vimos aqui, ele foi curado. Ninguém conseguia curar Naamã a não ser o Deus de Eliseu, o Deus verdadeiro. Ele estava sofrendo com essa lepra, com essa coceira. Sofria. Jó também sofreu. E aqui, Naamã, ele foi curado. Então, para vocês verem como que a ingratidão toma conta das pessoas. É interessante isso aqui, porque a ingratidão tomou conta de Naamã. Ele foi curado por Eliseu, em nome de Deus, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, a lepra foi embora, a pele parecia nova, e ainda ele vai adorar o Deus dele de Rimon, o Deus da Síria, que ele fala de Rimon, que seja ali, Deus do templo de Rimon, o rei. Para vocês verem que a ingratidão, ela é muito grande. Por mais que ele foi curado, ele ainda foi muito ingrato. Para vocês verem. E no finalzinho aqui, Eliseu disse adeus e boa viagem. Para vocês verem que a obra de Deus, ela é gratuita. A obra de Deus, ela é assim. Deus, ele cura e Deus não quer nada em troca, não. Como Eliseu aqui ele tinha falado. Eu não quero nada. Ele só quer curar. Não precisaria pagar com nada. Ele só quer ajudar e abençoar. E Eliseu não aceitou. E no finalzinho ele falou assim: adeus e boa viagem. Para vocês verem o respeito que ele teve por Naamã. Ainda falou boa viagem. Essa passagem é muito interessante. É uma passagem que, meu Deus do céu, se hoje você estiver doente e Deus te curar através de uma oração, através de um jejum, de uma oração, não faça que nem Naamã, não. Faça ao contrário. Se você adora imagem, esquece a imagem e começa a adorar um Deus vivo, que te abençoa, que te ajuda, que te ilumina, que sempre está com você. Então eu deixo essa mensagem para vocês nesse dia tão maravilhoso, nesse dia tão especial, que hoje é sexta-feira, sextou, hoje é dia 25 de agosto de 2023. Fica na paz. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero mandar um abraço para meu pai, um abraço para minha mãe, um abraço para meu pai, um abraço para minha mãe, um abraço para minha sogra Dona Dalva, um abraço para o Luiz, um abraço para a tataravó lá, para o Noé, um abraço para todo mundo geral que vai assistir esse vídeo, que vai acompanhar esse vídeo, e que Deus abençoe vocês. Se vocês for curado, agradeça a Deus. Nunca esqueça disso, porque é um Deus vivo que reina nesse mundo, que está 24 horas com a gente. Você pode ir em qualquer lugar, ele jamais vai esquecer de você. Então fica na paz e que Deus abençoe a todos. Falou, um forte abraço, é nóis, tchau! E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente, é nóis, salve, salve, geral, fui! Pá!